Amém? Continuando então, irmãos, a nossa mensagem. Eu gostaria, abre comigo já em Lucas 14. Amém? Lucas 14. Na semana passada, irmãos, nós falamos a respeito do custo do amor. Amém? A gente está falando a respeito das perdas e dos ganhos que nós temos ao escolhermos Jesus Cristo, né? Ou como a gente diz, aceitar Jesus. Amém? Obviamente os benefícios são claros e óbvios, mas muitas vezes a gente não calcula as perdas do caminho. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então na semana passada a gente falou a respeito do custo do amor, que é uma exigência de Jesus. Vocês precisam me amar. Quando vocês me amarem, é sinal que vocês entenderam o amor que eu tenho por vocês. E Ele mesmo disse, se vocês realmente me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Ou seja, quando nós aprendemos a amar Jesus da forma como Ele merece, irmãos, da forma como Ele exige, nós obedeceremos, cumpriremos as suas ordens, não com um peso, mas com um amor. Amém? O cristão, irmãos, ele não abre mão de coisas por causa de Cristo, como se estivesse sendo obrigado. É o que o mundo pensa, né? Que o crente é careta, que ele deixou de fazer coisas legais porque ele é obrigado por causa da religião. Não é isso que Jesus pressupõe, irmãos. Amém? Ao seguirmos Jesus e ao obedecermos os seus mandamentos, ele entende que aquele que o faz, o ama verdadeiramente. Então faz por amor. Amém? Tem um quadro lá na casa da mãe, irmãos. A mãe é cheia dos quadros na casa dela. Mas isso é muito antigo. Tem um cachorro e uma frase. Não tem nada a ver o cachorro e a frase. Mas a frase eu lembro, que a confiança não se impõe, se conquista. Amém? Não sei quem... Tem um cachorro no quadro, um pastor alemão. Não tem nada a ver com a frase, mas tem a frase. A frase é muito boa. Amém? Então Deus não impõe nada, irmãos, de certa forma. Amém? Ele espera que a nossa vida diante dele seja uma retribuição de amor, de gratidão pelo que ele fez. Amém? De nenhuma forma nós conseguiremos, irmãos, pagar o que ele fez por nós. Amém? Eu acho que esse é das coisas que o crente perde durante a caminhada, essa intenção de pagar a dívida, né? Isso não é impossível, irmãos, é inalcançável, né? A gente não vive de obras. Amém? A gente foi salvo para as obras, é o que a gente sempre fala. Mas Deus espera que a gente tenha gratidão, amor. Amém? Que a gente se esforce em segui-lo, em fazer aquilo que Ele manda, porque afinal de contas, irmãos, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? A Bíblia mesmo diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Amém? Não são penosos, irmãos, porque a gente obedece em amor. Amém? Quando você faz algo em amor, amém, se torna muito mais leve, porque você ama. Amém? É pelo menos assim, por exemplo, que deve ser o relacionamento de pais e filhos. Se teu filho tem medo de você, né, e ele te obedece por medo, talvez não tenha tanto respeito no relacionamento. Mas quando você faz ele entender que ele precisa obedecer por amor a você, amém? Você vai ganhar o coração dele. Isso é uma verdade bíblica. Amém, irmãos? Continuando então. Hoje nós vamos falar, irmãos, do custo do sofrimento. Amém? Amém? Custo do sofrimento, irmãos. Leia comigo o verso 27. Lucas 14, 27. Jesus diz assim, irmãos: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Quem não tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Amém, irmãos? Nós falamos aqui alguns dias atrás a respeito de sofrimento umas 2 vezes. O fato é, irmãos, é que sofrer é algo inevitável, se você parar para pensar. Amém? Preste atenção aqui, irmãos, por favor. Sofrer é algo inevitável. Amém? Qualquer pessoa sofre. Todas as pessoas sofrem. Amém? Faz parte da nossa natureza caída sofrer por diversas coisas, irmãos. Amém? As pessoas lá fora sofrem, as pessoas aqui dentro sofrem, porque sofrer é inevitável, irmãos. Amém?
seja por uma doença, seja por uma causa perdida, um problema familiar, seja por uma coisa mais banal, um relacionamento, um crush que não é correspondido, né? E daí as pessoas sofrem por aquilo, porque sofrer faz parte, é inevitável. Frustrar-se também é inevitável muitas vezes. Amém? Nós precisamos aprender a lidar com isso, lidar com o sofrimento. Falando dessa forma, irmãos, quando você diz assim que é um custo da escolha por Jesus Cristo, é um custo o sofrimento, algumas pessoas podem pensar assim: mas então eu não vou escolher por Cristo, eu não vou segui-lo, eu não quero sofrer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou escolher seguir a Jesus Cristo se eu vou sofrer? Se Ele está dizendo que eu vou sofrer na caminhada. Mas, irmãos, tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não avaliam. Como eu acabei de dizer, sofrer é inevitável. Ao seguir Jesus, você vai continuar sofrendo, porque a sua vida, seja com Cristo ou não, ela, no meio do caminho, você vai encontrar dores, você vai encontrar sofrimento. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A grande questão aqui, irmãos, é que quando você escolhe por Cristo, Ele diz: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento é passageiro com Cristo. Amém? É passageiro. Lá fora, para o descrente, o sofrimento não é passageiro. Ele será nessa vida e será na vindoura. Porque a grande questão aqui, irmãos, é por quanto tempo você vai escolher sofrer. Se você escolher por Cristo, você vai continuar sofrendo por coisas inevitáveis que acontecem na sua vida. Amém? Mas será passageiro. Porque na eternidade, irmãos, Apocalipse nos revela que lá não haverá choro. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá doenças. Ou seja, até mesmo a presença do pecado que nos faz sofrer, irmãos, será afastada. Amém? Na eternidade não tem dor, não tem sofrimento. Mas aquele que não faz essa escolha de seguir Jesus, irmãos, pensando que vai ter que arcar com o custo do sofrimento, na verdade não entende que a sua vida em algum momento vai lhe apresentar dor. Em algum momento da caminhada vai ter algum percalço, vai ter algum atalho que ele vai ter que tomar, ou transpor alguma barreira, e aquilo pode causar dor, sofrimento, angústia, medo. O grande problema do descrente, irmãos, é que ele está fadado a uma vida de sofrimento para a eternidade. Amém? Muitas vezes o descrente pensa, irmãos, que ele pode, de alguma forma, amenizar a dor, amenizar o sofrimento. Não à toa, irmãos, muitos buscam o dinheiro desesperadamente, por pensarem que ele é um agente para a felicidade. Mas é que, na verdade, irmãos, muitas vezes ele serve apenas como um placebo. Você alivia um pouco a dor, mas aquilo nunca desaparece. E não existe perspectiva, irmãos. Porque o crente está dentro da igreja e mesmo passando por dificuldades, ele diz: Jesus está voltando e Ele vai enxugar as minhas lágrimas, Ele vai sarar as minhas feridas. Isso aqui não é para sempre. Amém? É isso que acontece, essa é a diferença, irmãos. Um pastor estava falando que esses dias ele se retirou alguns dias da cidade, foi passar alguns dias no interior, se não me engano na casa de uma família, enfim, família dele. E ele encontrou um homem na colônia, assim, mais retirado, que ele é crente, e ele perguntou para o cara: como é que está a tua vida e tal, né? E o cara virou para ele e disse assim: enquanto Jesus não volta, eu trabalho. E o pastor disse que ele virou para o lado e continuou trabalhando, seguiu a vida. Aquele trabalho árduo para ele, irmãos, é algo apenas momentâneo, né? Por mais que causasse calo nas mãos, cansaço, fadiga, mas ele disse: enquanto Jesus não volta, eu sigo trabalhando. Acho que eles vão entender. Enquanto Jesus não volta, eu sigo trabalhando. Ou seja, isso aqui é passageiro. Amém? Essa fadiga, esse cansaço é passageiro. Um dia não será mais assim. E o descrente não tem essa perspectiva, irmãos. Isso é um grande problema. Além do que, irmãos, você percebe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com a dor e com o sofrimento, como se ela não trouxesse nada de bom. Amém? E esse é um grande erro, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de aprender com as dores, né? Nós deixamos de aprender com o sofrimento. O próprio apóstolo Paulo, irmãos,
o homem mais influente talvez do Novo Testamento. Ele convivia com um problema. A gente não sabe direito ao certo o que era. Se era uma doença, ou se era alguém que perseguia ele realmente, que odiava ele. Ele dizia: eu tenho um espinho na carne, e eu já orei muito para o Senhor tirar isso de mim. E a única resposta que eu ouvi foi: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ou seja, Paulo, eu te ensino através da dor. Eu te ensino através do sofrer. Eu não vou retirar isso de você. Charles Spurgeon, quem já ouviu falar? Considerado o príncipe dos pregadores, irmãos. Um dos homens mais influentes dos últimos anos. Muitos anos atrás, na verdade. Mais de 100 anos que ele morreu. Amém? Mas ele tem livros maravilhosos, irmãos. E ele conviveu praticamente a vida inteira com depressão. E com uma doença que fez com que ele definhasse, de certa forma. Assim. Irmãos, quando você lê as coisas que ele escreveu a respeito do Evangelho, os comentários a respeito da Palavra de Deus, você não diz que aquele homem tinha que conviver com essa doença. Mas ele conviveu. E ele falava abertamente disso. Ele aprendeu a sofrer. Ele aprendeu a extrair, a aprender com o que Deus queria lhe ensinar através da dor. Você está entendendo isso, irmãos? Eu aprendi desde pequeno que quando a gente estiver passando por algum problema e for orar ao Senhor, nós deveríamos orar pedindo para que Deus nos ensinasse o que Ele quer nos ensinar com aquilo que nós estamos passando. Ao invés de pedir para que Ele simplesmente tirasse aquilo, pedir para que Ele: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Porque muitas vezes Deus nos prova, irmãos. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Quem tenta é o diabo. Mas Ele nos prova. Jesus foi para o deserto. Amém? Jesus foi para o deserto. E não só ao deserto, Ele foi até a cruz. Amém? Ele foi até a cruz. E Ele foi aperfeiçoado na cruz. Isso é maravilhoso, irmãos. Mesmo toda a dor de Jesus nos ensina algo. Diferente do custo do amor, irmãos, o sofrimento não me parece ser uma exigência de Jesus. Não parece que Ele exige que você sofra, não é isso, irmãos. Mas Ele sabe que durante a sua caminhada você pode sofrer. Isso é algo inevitável. Inevitável. Então a exigência, o custo do sofrimento, irmãos, na verdade não é uma exigência de Jesus. A exigência é que a gente aprenda a conviver com isso. Que a gente aprenda a lidar com o sofrimento, com a perseguição, com a dor, como algo inevitável e que quer nos ensinar. Amém, irmãos? Ou seja, o seguidor de Jesus precisa estar ciente de que, ao segui-lo, o sofrimento pode ser algo importante com o que nós temos que conviver. Amém, irmãos? Pode ser algo com o que você tenha que lidar na sua caminhada. E isso, irmãos, muitas vezes se torna um grande erro dos crentes mais novos. Que eles pensam que Jesus é a solução de todos os problemas imediatos. E muitas vezes não é assim, não é? Não que ele não... Irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que você tenha que aceitar toda a dor, toda a dificuldade, como se você não tivesse a oportunidade de orar ao Senhor e pedir para que Ele resolva. Não é isso, irmãos. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Mas às vezes demora tempo, irmãos. Às vezes Ele quer te ensinar realmente algo. Daí você está tentando fugir daquilo, ao invés de aprender. E muito recém-convertido passa por isso, irmãos. Que é não saber lidar com a perda. Amém? Pensam que vir para Jesus é fazer uma escolha na qual os benefícios são todos gigantescos e não tem nenhuma perda. Como se fosse... algumas pessoas realmente pensam assim, irmãos. Eu vou para a igreja porque eu quero ficar rico. Porque eu vou lá, faço uma campanha, dou uma oferta, aquilo vai multiplicar e acha que aquilo é verdade. Eu vou lá, dar R$1 e ele vai multiplicar por 1000, porque o pastor falou. Sendo que isso nem é bíblico, irmãos. E algumas pessoas realmente pensam assim. E depois de um ano na igreja,
Vejam, elas veem apenas as dívidas multiplicarem muitas vezes, não vê o negócio render. Daí vem a frustração. E daí qual que é a reação? Esse Deus não existe. Que Deus é esse? Não resolveu os meus problemas. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Ele nos diz: é necessário carregar a cruz. Ou seja, vocês precisam aprender a lidar com isso. Amém? Inevitavelmente você vai sofrer, irmãos. Na verdade, quando você escolhe por Cristo, o sofrimento aumenta muitas vezes. Porque aí você passa a ser alguém totalmente diferente do que é normal aí fora. Ao fazer essa escolha, você se torna quase que um alienígena espiritual. Como a gente sempre fala, o mundo vai numa direção, você está indo na outra. O mundo é a favor de algumas coisas, você é contra. O mundo faz diversas coisas e você não faz. Não porque você é obrigado a não fazer, mas como eu disse, porque você o ama e você quer obedecê-lo. Você está entendendo, irmãos? Então Jesus diz: nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento, com carregar a cruz. E quais são os significados disso, irmãos? O primeiro significado, irmãos, é que vocês precisam entender uma coisa. Quando Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me, aquele que não fizer isso não pode ser meu discípulo, ele estava falando para algumas pessoas da época. E qual era o significado, irmãos, de carregar a cruz para os primeiros discípulos? Para os primeiros ouvintes de Jesus? Qual era o significado daquilo, irmãos? Visto que Jesus ainda não tinha carregado a cruz. Jesus ainda estava conversando com eles, ainda não tinha acontecido o seu Calvário. Então quando ele diz: vocês precisam tomar a sua cruz e me seguir, ele estava falando para algumas pessoas que entendiam isso, irmãos. Qual que era o significado? Para eles, irmãos, a cruz era um símbolo de rejeição, de humilhação. Eu sempre digo aqui para vocês, a gente pensa, irmãos, que só Jesus foi crucificado. Isso não é verdade. Era uma forma de condenação crucificar as pessoas. Amém? Existia a pena de morte e uma das formas de matar o condenado era através da cruz. Então inúmeras pessoas foram crucificadas antes de Jesus, irmãos. Então as pessoas que ouviam, os primeiros discípulos, a sociedade da época, quando Jesus falava de tomar a cruz, de carregar a cruz, irmãos, eles entendiam isso é um momento de rejeição, de humilhação, de condenação. O sujeito que carregava a cruz, irmãos, tinha sido banido da sociedade, porque ele era considerado uma ameaça, ele era um criminoso. E eles condenavam os criminosos à morte, morte através de cruz. Então as pessoas que ouviam isso, irmãos, entendiam. O símbolo da cruz, o carregar a cruz é algo pesado. É algo que exige realmente renúncia. Não é fácil. Então a pessoa que carregava a cruz da época deveria ser eliminada, mas não sem antes passar por um processo doloroso, irmãos, de humilhação e sofrimento. Porque você pode pensar: por que não matavam logo de uma vez o condenado? Mas eles queriam que ele sofresse antes. Eles queriam que ele fosse humilhado antes. Porque até uma forma, se tu parar para pensar, irmãos, de tu mostrar para outras pessoas: ó, não faça isso, não cometa determinado crime, porque a condenação é essa. Não é apenas morrer, mas você vai ter que arcar com a dor, com o sofrimento, com a humilhação, na frente de todo mundo, né? Então eles não faziam. Ou aqueles que faziam, ou eles não arrumavam uma forma de não ser pegos, ou realmente tinham que arcar com as consequências. A segunda coisa, irmãos, o segundo motivo, carregar a cruz, revela, irmãos, que o fato de seguir Jesus implica a convivência em um mundo hostil. O mundo odeia o Evangelho, irmãos. Odeia. Nas pequenas coisas você percebe isso. Por exemplo, não sei se você viu agora que um rapaz morreu, caído de um prédio, e toda a situação que envolvia. Ele estava traindo a esposa. Pelo menos é o que já se sabe a respeito disso. Há muitos comentários, muitos boatos, enfim. Não é a minha intenção entrar nesse caso.
Mas ele morreu e as testemunhas e aqueles que estavam no local diziam que ele estava traindo a esposa. Ele recém tinha casado. E daí ele, sabendo que a esposa estava chegando, foi tentar escapar, enfim, aconteceu tragédia. Mas, irmãos, por causa desse acontecimento terrível, surgiu pessoas falando assim, que o grande problema disso é a monogamia. Sabe o que é monogamia? A monogamia é quando pessoas se casam e têm apenas um parceiro. Amém? Isso é algo bíblico. É uma tradição cristã. O homem se junta com a sua mulher e eles são uma só carne, eles não têm outros parceiros. E surgiu uma pessoa falando a respeito disso, que o grande problema era a monogamia. Exigir que as pessoas vivam de forma monogâmica foi o que ocasionou na morte do rapaz, e não a traição dele. Irmãos, nos pequenos detalhes, o mundo odeia o evangelho, o mundo odeia o cristianismo. Quem pressupõe isso é a Bíblia, irmãos. Mesmo que a pessoa não tenha se levantado contra os cristãos na sua fala, a premissa é o evangelho. É a palavra de Deus que diz: o homem pode se casar somente com uma mulher, e não com tantas ou quantas ele quiser ter. Ou seja, é monogamia. Você percebe então isso nas pequenas coisas, irmãos? A gente é atacado constantemente por pessoas que odeiam os cristãos, porque acham que os cristãos são responsáveis por uma sociedade conservadora e que não anda para frente em prol do progresso, não aceita que as pessoas se digam que o gênero delas é, sei lá, canguru, ou se casem com uma árvore, ou se casem consigo mesmas, ou aceitem um aborto. Então os cristãos são tratados como retrógrados, e essas pessoas precisam ser eliminadas da sociedade para que ela avance, para que ela abrace o progresso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse mundo é hostil, irmãos. Quando você escolhe Jesus, a sua cruz também é pensar a respeito disso. Você será hostilizado, você será humilhado, porque a nossa cultura rejeita, irmãos, aquilo que a palavra de Deus diz. A nossa cultura rejeita isso. Abra comigo em João, hein? Você já está em Lucas, né? Um pouco para frente. João capítulo 15. Olha o que Jesus diz a respeito disso, irmãos. João capítulo 15, a partir do verso 18. Amém? A Bíblia diz assim: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Olha o que Jesus está dizendo. O mundo os amaria se vocês pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não pertençam mais ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram que eles disse: o escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou, ou seja, Deus. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é bem simples. Nós vivemos numa cultura hostil àqueles que pretendem seguir Jesus. O cristão se incomoda, irmãos, com os pequenos delitos. O cristão se incomoda com as pequenas corrupções. Amém? O cristão se incomoda, irmãos, com os pequenos erros. Enquanto o mundo ignora algumas coisas em prol de ser feliz, o cristão não. O cristão diz: isso é errado, o meu Senhor disse que é errado, eu não posso agir dessa forma, eu não posso viver dessa forma. Então as pessoas olham e dizem: nossa, mas tu é careta, nossa, tu é conservador, nossa, tu é religioso, nossa, tu é atrasado. E alguns já estão dizendo: nossa, você precisa ser eliminado. Você não pode contrapor.
Você não pode. O aborto, você não pode dizer não. Meu corpo, minhas regras. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E Jesus está dizendo isso. Eles me odiaram, vão odiar vocês também. Porque eu tirei vocês do mundo. Então dá para resumir essa fala de Jesus aqui bem simples, irmãos. Primeiro, se me odiaram, vão odiar vocês. É o que ele diz no verso 18. Nós acabamos de ler. Segundo, vocês serão odiados, irmãos, por não pertencerem, por não compactuarem, por não seguirem o ciclo deste mundo. O motivo do ódio é esse. O motivo da perseguição será essa: vocês serão meus discípulos, vocês me obedecerão. E o mundo vai odiar vocês por isso, porque vocês optaram em me seguir. Vocês abriram mão das suas vontades, dos seus desejos e passaram a me seguir. E agora eu sou o Senhor de vocês. Ele está dizendo, o motivo do ódio é bem claro: vocês não compactuam com este mundo. Amém, irmãos? O crente está na contramão. O crente está nadando contra a maré. Nas pequenas coisas, irmãos. Terceiro, irmãos, serão odiados porque eu os escolhi. Eu os separei para serem meus. É por isso que eles te odeiam. É por isso que o mundo vai ser hostil a vocês, porque eu os escolhi e não escolhi a eles. Amém? Irmãos, a escolha aqui é incondicional, essa escolha. Ele olhou e disse: eu quero o Nicolas. Eu quero a Fernanda. É uma escolha incondicional. Ele nos separou, irmãos. Por isso que o mundo nos odeia. E Satanás influencia este mundo a nos odiar cada vez mais, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo. Nós somos separados. Meu irmão, você foi separado. Amém? Você foi tirado do meio do joio, e agora você é trigo. Amém? Ou melhor, você é um trigo no meio do joio. Quase que perdido, irmãos. Por mais que o mundo, principalmente o Brasil, seja um país cristão, digamos assim, na sua maioria, ainda no mundo, irmãos, nós estamos no meio do joio. Ou seja, você é diferente. Amém, irmãos? Você é diferente. Você é uma pessoa comum, mas que foi marcada com a promessa. Foi colocado um selo em você. Não a marca da besta, mas a marca de Cristo. Você está entendendo isso? Você foi selado para a vida eterna. É óbvio, irmãos, o mundo vai odiar porque você é diferente. Amém? Quarta coisa, irmãos, quarto motivo: odiarão vocês porque odeiam o meu Pai. Jesus está dizendo. Eles odeiam a Deus. Eles estão em rebelião contra Deus. Desde o nascimento eles são pecadores. Eles estão em revolta, em rebeldia. Eles persistem no erro. Por isso que eles me odeiam. Eles odeiam o Pai. Eles odeiam o Criador, que se manifestou na criação, que se manifestou na consciência deles, dizendo o que é certo e o que é errado, mas eles querem permanecer no erro. Por isso que eles odeiam a Deus. E agora vocês são de Deus. Vocês não são mais do mundo, vocês são nascidos de Deus. Eles vão odiar vocês. Irmãos, isso é uma bênção. Não quero que você me olhe com cara de espanto. É uma bênção. Amém? Você é abençoado por ter sido escolhido. Você é abençoado por ser odiado. O galardão e a recompensa daqueles que são odiados e perseguidos pelo Evangelho é gigante, irmãos. Isso é uma bênção. Ser perseguido por causa do Evangelho é uma bênção. Nós estamos vivendo nisso, irmãos. Um mundo hostil, uma cultura hostil, ideias, filosofias hostis ao Evangelho. Amém? Tudo isso é dor, tudo isso é sofrimento para o crente. Falando então, para encerrar, de sofrimento, irmãos.
O que não fazer diante do sofrimento? Pergunte isso para o seu irmão. Não, fale isso para o seu irmão. O que não fazer diante do sofrimento? Tem um ditado, irmãos, muito famoso que diz que o diabo foge da cruz. O diabo foge da cruz, né? Você diz, a pessoa saiu correndo igual o diabo foge da cruz. Porque, irmãos, pode ser tentador para um discípulo de Jesus tentar fugir do sofrimento. Sabia que isso é uma tentação, irmãos? Tentar fugir da dor, do sofrimento, da perseguição, da cruz, é um pecado. E é tentador, irmãos, tentar fugir do sofrimento, que veio por causa da escolha que você fez. Você escolheu por Jesus e decidiu não arcar com as consequências, não arcar com as perdas. Isso pode ser tentador, irmãos. Fugir do sofrimento. Não à toa, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis do Evangelho, especialmente aqui no Brasil. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês. Começou há um tempo atrás, irmãos, e até uns 10 anos atrás era muito forte a teologia da prosperidade, que se chama. Você pode pesquisar a respeito disso. Tem até artigos, irmãos, de pessoas fora da igreja que falam a respeito disso. Começou a se pregar prosperidade nas igrejas. Prosperidade, 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 você faz e Deus te dá em dobro, né? Quase que, né? Enfim, você sabe o que eu estou falando. Quase que como se Deus fosse um investimento, né? Você coloca um dinheiro e ele multiplica lá, uma aposta, sei lá. E começou a se pregar isso dentro das igrejas, irmãos. E muitas pessoas venderam tudo que tinham e foram enganadas. Enganadas, aliás, isso é crime. Traz tudo que você tem. Pessoas venderam empresas, irmãos, casas, carros, e não tiveram lucro nenhum com aquilo, porque isso é diabólico, não é evangelho. E começou a se pregar isso, essa falsa prosperidade, de tudo é fácil, de venha para o Senhor, você nunca vai ter problema, nunca vai ter crise financeira, você sempre vai ter dinheiro no banco. Quem já ouviu isso, irmãos? Amém? Eu estou mentindo? Não estou, né? Não estou mentindo. Liga a TV nos programas de televisão para você ver. Compra uma semente. Se você comprar uma semente e fizer enterrar ela, é tipo o João e o pé de feijão, né? Enterra a semente e vai crescer um. E muitas pessoas foram enganadas por isso e se frustraram e saíram da igreja. Tanto, irmãos, que a última pesquisa que tinha do IBGE falava que nós tínhamos em torno de 50 milhões de cristãos no país. Mas para cada um cristão tinha um desviado. Ou seja, poderíamos ser 100 milhões. Você está entendendo isso? Irmãos, as pessoas se frustraram dentro da igreja, porque foram enganadas, porque não foi pregado para elas o Evangelho. O Evangelho que diz, tome a cruz e siga-me. A glória é lá no fim. A glorificação é lá no fim. Pode ser que você seja próspero, pode ser que o irmãozinho do lado não seja. Isso não distingue quem é crente ou não é. Deus não faz exceção de pessoas. Muito se pensou nos últimos anos na igreja, talvez nos últimos 30 anos, irmãos, de que se você tem carros, casas, iates, mansões, você é um crente de verdade, você é espiritual, as pessoas diziam. Enquanto o miserável, aquele que não tinha muito o que comer, não era crente, ele era endemoniado, porque não prosperava. Enganados. E hoje em dia, irmãos, se prega um evangelho, agora uma nova teologia, que eles chamam de teologia do conte, que é simplesmente tentar as pessoas na sua alma, fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da igreja, ao invés de confrontadas. Então você diz, você vai vencer, declare para si mesmo na frente do espelho, você é campeão, vencedor. Quem já ouviu isso, irmãos? Está cheio disso na internet, meu irmão. E é triste, muito triste isso. E como eu disse, os descrentes já perceberam isso, irmãos. Eu estou falando sério, o que tem de artigo que fala sobre esses dois assuntos, irmãos.
de descrentes, às vezes até de ateu, irmãos, que constataram isso dentro das igrejas. Um evangelho fácil, um evangelho que te ensina como vencer, te dá 3 passos para vencer. Sabe qual que é o problema disso, irmãos? E a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não for essa? Já parou para pensar nisso? Se não for a vontade de Deus, você vencer em alguma área. E se não for, irmãos? E se Deus te fizer perder para te ensinar alguma coisa? Frustração e frustração. As pessoas se frustram dentro da igreja, irmãos, porque estão que nem o diabo, fugindo da cruz. Tanto, irmãos, que começou a surgir pessoas falando a respeito da vida comum. É maravilhoso ter uma vida comum, irmãos. Ter uma casa comum, talvez. Um carro comum. Comida comum. Uma esposa comum, um esposo comum, filhos comuns. Porque só se fala de extraordinário, você tem que ser extraordinário. E as coisas do dia a dia, e o cotidiano. E a sua casa, ajeitadinha, bonitinha, não serve? E as pessoas estão sempre em descontentamento, porque mentiram para elas. Pregaram um evangelho fácil. E tiraram a cruz. E estão como o diabo, fugindo da cruz. Sabe, irmãos, ter que falar disso é complicado, porque o crente deveria entender essas coisas. O crente deveria entender, irmãos, que Deus nos ensina através das coisas comuns, e que a vida pode ser maravilhosa se você só tem um salário mínimo, se você talvez não tenha um carro do ano. A vida pode ser maravilhosa, irmãos, porque você tem o Senhor. Amém? Porque Ele te dá vida, você acorda de manhã para ir para o seu trabalho comum. Você senta na mesa e tem um almoço comum. Você tem uma esposa comum, um esposo comum. Irmãos, quanta traição surgiu dentro das igrejas por causa de pensamentos assim. Porque o cara olha para o lado e vê que a esposa dele não é algo que ele imaginou que deveria ser. Colocou uma imagem que ela tem que ser o padrão. É ou não é? A mulher padrão, que veste tanto, que tem tais curvas, que mede tanto aqui atrás e aqui na frente. As mulheres que estão dentro da igreja não se sentem mal por isso. Ou se sentem, irmãos? Se sentem mal porque não estão de acordo com o extraordinário que o mundo prega. Então o cara começou a olhar para o lado e disse: nossa, eu preciso alcançar esse padrão. E daí vem a insatisfação. E o contrário também é verdade. Mulheres começaram a olhar para o seu esposo e viram que ele não é um ator de cinema. Ele era comum, ele tem barriga. E que talvez não tenha muito dinheiro. E começou a se pensar, irmãos, dentro das igrejas, que isso é maldição de Deus. Que você é um endemoniado porque você tem uma vida comum. Isso é fugir da cruz, irmãos. Essa é a nossa natureza, nós somos assim. Nós tentamos sempre fugir da dor, do sofrimento, da perseguição, da solidão, do medo. Mesmo que isso nos roube, irmãos, muitas vezes o aprendizado. Já parou para pensar nisso? Deus quer te ensinar algo. Você foge daquilo. Você não vai aprender. É simples, irmãos. Hebreus diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Ao aprender ali, irmãos, não significa que ele era desobediente, aprendeu a ser obediente. Não é isso, ele foi aperfeiçoado em obediência por meio do sofrimento. Ou seja, Deus Pai ensinou, aperfeiçoou Jesus por meio da cruz. O que dirá de nós, irmãos? O que dirá de nós? Se você vive fugindo da cruz, você vai fugir do aprendizado. Você vai tentar facilitar as coisas, pegar atalhos, caminhos mais fáceis e não vai aprender. E sabe o que é pior, irmãos? Não aprendendo, você não vai conseguir ensinar.
Porque também é um grande erro do crente pensar que depois que recebeu a salvação, agora eu vou deitar em berços esplêndidos ao som e ao mar à luz do céu profundo. Deus quer te usar para salvar outras pessoas, para ensinar a sua casa, discipular os seus, mas você não aprendeu porque vive fugindo da cruz. E daí o exemplo mais fácil, não ensina o filho não vai ensinar o filho, que também não vai ensinar o outro filho, e as suas gerações, meu irmão. A gente vive fugindo da cruz, irmãos. Eu tenho um testemunho de um pastor falando a respeito disso, que ele prega a respeito de maturidade e ele conta a respeito disso. Muitas vezes os pais tentam impedir os filhos de passar por alguma determinada situação e naquela frase, eu não vou deixar que meu filho passe por isso, porque eu passei. E muitas vezes rouba deles o aprendizado. Eles poderiam aprender se tivessem mais asas para voar e bater a cabeça. Eu não estou dizendo que você precisa negligenciar seus filhos, irmãos, e dar uma vida ruim para eles só para quê? Não é isso. Mas às vezes tem coisas que ensinam, irmãos. Ensinam. Para uma criança brincar na rua, irmãos, é maravilhoso. Ter que brigar pela bola, que a gente fala aqui às vezes. Brigar pela bola, brigar pelo time que escolheu. Brigar porque perdeu, são coisas maravilhosas, irmãos, faz parte da infância. E tudo isso é um aprendizado, irmãos. E nós temos constantemente tentando fugir. Deus nos dá uma cruz, irmãos. Diga isso para o irmão do seu lado. Deus te dá uma cruz. Por isso, irmãos, evitar o enfrentamento da rejeição do mundo, das consequências da cruz, pode, irmãos, ressignificar o tamanho da cruz para você. Minimizar o poder da cruz. Irmãos, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Deus quer transformar a sua vida através da cruz. Ou seja, ela é poderosa. Se você diminui a cruz, irmãos, você está diminuindo a eficácia do poder de Deus na sua vida. Meu irmão, isso aí é para você ficar assustado. Toda vez que você tenta cortar pedaços da cruz, meu irmão, você está diminuindo a eficácia do poder de Deus na sua vida. Você está impedindo que Ele haja em seu favor, que Ele haja através de você, que Ele transforme a sua vida, porque você está cortando a cruz. E a ilustração aquela de sempre, que eu gosto muito, irmãos, que inclusive foi feito um teatro dela na igreja uma vez. Foi uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na igreja, porque deu tudo errado. Tentaram... Não, agora eu me lembrei disso agora, irmãos. Eu sentava na frente assim, né? E eu me lembrei do teatro que fizeram. Que daí a intenção era... Cada um tinha uma cruz de madeira. Olha só, irmãos. Cada um tinha uma cruz de madeira de verdade. E daí a intenção era criar abismos, né? Para que pudesse botar a cruz e atravessar de um lado para o outro, né? Daí colocaram várias mesas na frente da igreja. E daí cada um ia colocando a sua cruz nos espaços e atravessando. Entenderam? Irmãos, deu tudo errado porque não foi algo fácil de fazer e perigoso, inclusive. Mas a intenção foi boa. Mostrar que se você cortar a cruz, irmãos, como que você vai chegar do outro lado? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Irmãos, não corte essa cruz. Eu estava falando aqui a respeito da teologia da prosperidade, da teologia do coaching, né? Essa coisa meio de ficar tocando na alma das pessoas e coisas. Irmão, isso aí, sabe o que é isso aí? Cristianismo cultural. Irmãos, sabe o que é cristianismo cultural? É a pessoa que acredita em Deus, né? Quem sabe tem uma frase de efeito no carro colado, tem uma tatuagem, mas não tem nenhum. Ela diz, meu pai e minha mãe são cristãos, minha avó era cristão, então eu sou cristão também, mas não sigo, não vou na missa. Quem conhece assim, irmãos? Eu sou católico, dizem, e nunca foram numa missa. Isso é cristianismo cultural, irmãos. E é o que mais tem, por isso que eu digo, 50 milhões de cristãos, poderíamos ser o dobro, porque pessoas se desviaram, se perderam.
Chegaram para a igreja, foram ensinados de qualquer jeito, não ensinaram nada da palavra de Deus, não ensinaram a Bíblia, não ensinaram o básico da fé, e elas foram embora, porque não tiveram resultado. A vida lá fora foi mais atraente, chamou de volta, irmãos. Né? A bebedeira, as festas, fumar maconha, cigarro. Daí entra para dentro da igreja e entende que tudo isso pode roubar a presença de Deus na vida dela, e como um vício, enfim. Ou ela não pode mais frequentar os mesmos lugares, porque não, né? As más companhias corrompem os bons costumes, diz Paulo, né? Ou como traduziram na nossa língua, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi. Isso é bíblico. As más companhias corrompem os bons costumes, diz Paulo. Daí o crente se vê nessa coisa assim, não foi ensinado. Daí o mundo lá fora chama. E é mais atraente voltar. Não entendeu. Não conseguiu entender para continuar. Amém, irmãos? Não tenha medo da cruz, irmãos. Não tenha medo de ser taxado de cristão. Irmãos, falam que os crentes são ignorantes. Alguns são realmente, parece que gostam da ignorância. Irmãos, mas não é porque a gente é crente, a gente tem que ser burro, a gente tem que ser careta, a gente tem que ser chato. A gente só precisa ser imitador de Cristo. Amém? Não corte a sua cruz, irmãos. Não corte a sua cruz. Jesus mesmo disse: aquele que ficar até o fim será salvo, irmãos. Aquele que perseverar, aquele que continuar firme. Este é o destino, irmãos, para aqueles que aprenderam a sofrer. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Aqueles que carregam a cruz, irmãos, e suportam as perdas inevitáveis de seguir Jesus. São esses que serão salvos no fim, irmãos. Amém?